Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman. 10 milhões de reais. O que você faria com 10 milhões de reais? Eu ia fazer o quê? Na cabeça de muitos brasileiros, a resposta seria: eu pagaria as minhas dívidas. É claro. Eu também. Bom, a verdade é que o empresário e empreendedor Thiago Nigro, mais conhecido pelo seu projeto Primo Rico, divulgou nas redes sociais uma foto ou algumas fotos onde ele está diante da quantia de 10 milhões de reais e ele sugere que esse seria o valor do seu dízimo. Você viu isso? Já deixa o seu like nesse vídeo, eu vou apresentar essa notícia e volto depois fazendo comentários. Chamou a atenção das mídias esta semana uma foto em que o empresário Thiago Nigro, mais conhecido pelo projeto Primo Rico, aparece em uma fotografia exibindo nada menos que 10 milhões de reais em espécie. Quantia essa que dividiu a opinião dos seguidores quanto ao acúmulo e significado dos bens. A publicação do Primo Rico foi uma espécie de reflexão do empresário sobre o significado dado ao dinheiro, bem como um incentivo ao empreendedorismo financeiro, algo ainda pouco explorado na cultura nacional. Na foto estão 10 milhões de reais em dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro vivo num único lugar antes. Iniciou o empreendedor destacando na sequência 7 aprendizados que adquiriu no decorrer dos anos. O primeiro foi que o dinheiro só vale algo porque alguém acredita que ele vale, ou seja, o valor é subjetivo e particular. Enquanto o segundo é que 10 milhões parados deixam de render 3 mil reais por dia. Demorei 7 anos para fazer o primeiro milhão, mas apenas 1 minuto para fazer 10 milhões em 2020. O empreendedorismo é exponencial, explicou o empresário. Na sequência da sua reflexão, o Primo Rico falou sobre a importância de honrar a Deus também nas finanças, fazendo alusão à doutrina do dízimo. Convertido a Jesus anos atrás, Thiago Nigro já falou de fé em outras circunstâncias, dizendo o quanto isso mudou a sua visão de mundo. Tudo vem de Deus. Devolver uma parte do que vem dele é um mandamento para mim. Afinal, ele que me deu. Ensinou o empresário após dizer também que dinheiro se conquista e não dá em árvores. Alguns seguidores de Thiago Nigro questionaram a sua real intenção com a publicação, sugerindo se tratar de uma peça de marketing. Outros, porém, defenderam a iniciativa do empresário, destacando seu mérito enquanto empreendedor financeiro. Bom, se ele vai devolver o dízimo desse valor ou não, ainda não temos certeza. Apresenta pela forma que ele deixou escrito na legenda da sua postagem, que essa é a quantia correspondente ao valor do seu dízimo. Ele vai ainda fazer um vídeo explicando sobre essa situação. Então gerou muitas críticas e alguns elogiaram a iniciativa de colocar isso de uma forma exposta nas redes sociais. O dízimo é a 10ª parte de tudo que o cristão recebe, ele devolve para Deus, muitas vezes levando à casa de oração, o templo que ele participa, para através desse valor ser então sustentada a obra de Deus na face da terra. Afinal de contas, as igrejas são mantidas pelos dízimos e ofertas dos fiéis que ali levam as suas contribuições. Agora essa do Thiago Nigro fica em aberto, não sabemos se ele levou a um templo ou qual vai ser a forma que ele devolve o dízimo, que ele devolverá esse dízimo. Você é um dizimista? Você concorda com a prática do dízimo? Alguns sugerem que o dízimo é uma coisa abolida, que é da época da lei, mas a verdade é que o dízimo existe antes da lei, durante a lei e depois da lei. Em Provérbios há um versículo muito didático, prático sobre isso, que diz em Provérbios 3:9: honra ao Senhor
com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A maior comunicação que alguém faz ao devolver o dízimo é dar honra a Deus e reconhecer que é dele que vem o seu sustento. É isso que o Tiago Negro apresenta nessa postagem do seu entendimento. Assista um trecho de uma fala, numa entrevista, em que o Tiago Negro falou um pouco sobre oferta e dízimo. Assista só. É muito fácil doar o dinheiro dos outros, tem que doar o seu. Você é um ofertante no reino de Deus? Sim, né? Eu faço algumas ofertas assim, esporádicas e tal. Aí ela falou assim, mas você tem sido generoso? Perto do que eu poderia ser, eu acho que não. Ela começou a chorar. Ela falou assim, eu senti de Deus, Deus mandou eu vir aqui te perguntar isso e dizer que a minha vida mudou quando eu comecei a ser mais generosa. E quando isso aconteceu, eu tinha acabado de fazer essa oferta, entendido que a palavra pro meu ano era ser mais generoso. E isso mexeu comigo num questionamento que eu estava me fazendo sobre se eu devo dar o dízimo e se eu devo ofertar mais. E aí eu entendi que sim, que eu precisava ser mais generoso, que eu precisava fazer mais esse tipo de coisa. Então de lá para cá, o que eu fiz? Eu comecei a ser muito mais generoso que eu era, sem saber ainda exatamente o porquê. Agora eu estou no processo de estudo e aprofundamento sobre esse assunto especificamente. Então eu quis compartilhar isso pelo fato de a generosidade ter mudado sua vida. E eu ter recebido uma palavra sobre o quanto mais eu devo ser generoso. E o quanto isso daqui de fato é um princípio, um mover importante na nossa vida. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui nos comentários. Reflita sobre esse assunto. Percebe-se, quem acompanha um pouco a vida desse homem, que recentemente se envolveu também em uma polêmica, teve um rompimento do seu relacionamento e uma nova, agora esposa, ou pessoa que está lá ajudando ele no caminho da fé. Mas então o que você entende em relação à sua vida? Nós podemos olhar a vida do Tiago Negro e ficar julgando, criticando, mas isso não vai nos levar a muita coisa. Serve como um ponto de reflexão para nós, pensarmos em relação à nossa vida, nossa jornada, nossas práticas, nossos princípios. Será que de repente nós também não estamos precisando nos reavaliar, nos examinar e perceber se temos falhado em alguma prática em relação até mesmo à nossa fé e generosidade e gratidão? Com certeza Deus vai te fazer perceber alguma coisa em relação a isso, e Ele também tem coisas boas para te entregar. Deixe aqui o seu like, se não é um inscrito, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e te prospere com sabedoria e graça. Até o próximo.